Bom, conforme eu prometi, a gente vai ter um novo programa sobre o assunto longevidade. A gente conversou sobre longevidade e integração da terceira idade e as empresas, a saúde positiva, no programa anterior. Eu estou aqui para ter uma conversa novamente com o Serapião, mas voltada para um outro público, os jovens e os adultos, de 25 a 45, como que esse público pode se preparar para a longevidade? O Sérgio Serapião, além de todo o currículo que eu já apresentei no programa passado, eu reafirmo que ele é um dos curadores e um dos palestrantes da Virada da Virada, o evento anual da Turma do Bem e do GRAC, que vai acontecer em novembro na Bienal de São Paulo. Serapiões, vamos continuar porque foi muito legal. A gente construiu uma ideia, a gente falou sobre a pessoa que já está, né, nos 50 a mais. Uhum. Como que você acha que um cara de 25 a 45 deve estar pensando? Como que esse jovem poderia ajudar a gente a perceber isso? Como que a gente faria isso? Então, o que eu tenho percebido é que os jovens têm uma grande dificuldade de se conectar com o assunto envelhecimento e longevidade, né? É um assunto super distante. Aqueles que eu percebo que se conectam são por questões absolutamente individuais, pessoais. Então, eu cuido da minha avó, eu estou vendo uma situação pessoal de Alzheimer e estou ajudando, ou de alguma forma ter um interesse específico profissional, assim, um nicho específico. Fora isso, é uma questão assim, oi, do que você está falando? Talvez o grande desafio seja a gente criar situações intergeracionais, para além das situações de doença, né? Então, na prática, como seria isso? O que são situações intergeracionais? São, por exemplo, já tem alguns casos de, por exemplo, você ter escolas infantis com instituições de longa permanência, os antigos asilos, no mesmo prédio, né? Então, ter uma convivência clara ali, né? Ou você tem, por exemplo, o caso da PUC que você citou, numa universidade, ou turmas mistas, ou turmas que estão no mesmo prédio. A sala do lado é de 50 a mais. Nessa sala tem de todas as idades, naquela outra tem de 20 anos. Então, assim, como é que a gente cria esses ambientes que hoje não existem? A gente tem um caso muito específico de um projeto com pessoas demenciadas, altamente demenciadas, né? Então, que tipicamente as pessoas falam, nossa, tadinho, já morreu, não tem mais vida, tá lá. A gente fez todo um trabalho no Lab 60+, de formação de líderes empáticos a partir do aprendizado que a gente teve com as pessoas demenciadas. Basicamente, quando você tem uma questão de demência, né, você perde a tua capacidade cognitiva. Então a nossa capacidade de comunicação, como a gente está fazendo aqui, diminui muito, né, e outros efeitos mais. Agora, justamente porque você perde essa capacidade, tem uma certa compensação do corpo que você fica muito mais sensitivo. O que a gente foi aprendendo? Uma pessoa, o Olivier, que é uma pessoa que tratou muitas pessoas demenciadas, ele chegava, primeiro ele meditava antes de entrar nas salas, se centrava, né? Logo quando ele entrava a pessoa já via um equilíbrio naquilo ali, não via um desequilíbrio, então ela não se fechava, porque quando chega alguém que está desequilibrado, o que você faz? Você fecha. Então o demenciado já está fechado na sua capacidade cognitiva, ele se fecha ainda mais. Então quando essa pessoa chegava na sala mais plena, e mais do que isso, criava um espaço de relacionamento, porque todo mundo só quer se relacionar, pedindo ajuda e não oferecendo, em alguns segundos essa pessoa voltava a falar. E por anos estava sem falar. Isso não foi uma ou duas vezes. O que isso faz? Ou seja, o convívio com pessoas que são muito diferentes, que talvez, tipicamente, a gente falasse, nossa, a pessoa está no fim da... Ela está ensinando, potencialmente, até os seus familiares a terem mais equilíbrio e desenvolvimento emocional. Essa relação intergeracional é aproveitada pelo mais novo em relação ao mais velho. Como você vê isso? Enquanto a gente viver uma cultura de que o velho não tem futuro, não tem sonho, não tem uma função social, não tem uma integração, não tem valor, e o jovem é que tem futuro, o que vai acontecer?
O próprio idoso vai pegar o crédito consignado e vai financiar o carro do neto. Falta de perspectiva, de sonho e de potência é que causa isso. Tem um experimento com os carros autônomos, né, os carros que não têm direção, e foi feito que se tiver que atropelar alguém, né, quem que atropela? Né? O carro tá lá, vai ter que bater. E daí, assim, o idoso só perde pro bandido. E sempre a criança é a salva em primeiro lugar. Porque está na nossa cabeça que a criança merece mais do que o idoso. Porque são duas pessoas. Essa coisa do voluntariado e essa possibilidade de você ser voluntário, de oferecer algo, ainda mais quando você já não tem mais tanta necessidade de ganhar dinheiro, isso tem sido transformador na vida das pessoas. Claro. Na minha e de muitos colegas dentistas que estão na ativa, têm seus consultórios, continuam economicamente ativos, mas percebem que podem ser importantes dando esse tratamento e se beneficiando. Totalmente. Porque também não é uma situação desigual. Qualquer relação ela só vai dar na igualdade. Não é o jovem que vai dar vitalidade pro velho. Ou seja, numa situação de eu vou doar, tadinho do velho. Não, tem que encontrar um ganha-ganha. Ou seja, é um lugar onde eu vou oferecer algo que você precisa e você vai oferecer algo que eu preciso. Né? E esses são os espaços para a gente construir. E essa é a possibilidade da gente engajar o jovem. A gente engaja o jovem não porque ele precisa se engajar. A gente engaja porque você está perdendo alguma coisa muito, muito rica que você não tem. Só daqui a 50 anos você vai ter. Serapião, não sei, parabéns, será? Não é nem parabéns. Cara, que legado que você está deixando. Que coisa legal, que discussão profunda, que mudança. Parabéns, irmão. É necessário. Obrigado, viu? Puta, que legal.